Pessoal, enquanto alguns vão entrando ainda na live, tá bom? Essa live, o Criminal Monday, é um programa aí que nós começamos aí tem quase um mês. Aí toda segunda-feira a gente vem compartilhando conteúdo nas redes sociais sobre aspecto prático da advocacia, aspecto prático da prática forense penal. Tá bom? Ok? E nesta noite, né, a gente tem a honra aí de ter como convidado o professor Everton Brito, advogado. Aliás, eu não vou apresentá-lo, vou deixar ele se apresentar depois aqui, ok? Nosso sócio lá no escritório. Há quanto tempo já, Brito? Já tenho... O tempo passa rápido, doutor Felipe. Já tem uns 5 anos. 5 anos, né? Sociedade, acho que tem 2, 3, né? Na parceria que vem a mais... Sociedade vai para 3,5, 4. Mas a parceria já é até maior, né? Porque foi antes de eu ir para o prédio. Mas maravilha. A parceria já tem uns 10 anos. Isso aí. Tô vendo a Neiva lá do Espírito Santo. Gente, quem não é daqui do Mato Grosso do Sul, dá uma acenada aí, coloca de onde você é, de qual estado você é, qual cidade. Eu já tô vendo. O Adriano Peralta Chaves, meu amigo entrando aí também. Isso. Doutor Alberi, Den Ramos, nosso sócio. Processualista de mão cheia também, nosso sócio, tá aí prestigiando. Aí, vamos lá. Bom, antes da gente começar o nosso conteúdo, eu vou pedir para o professor Everton Brito, né, se apresentar aqui para aquelas pessoas que são nossos seguidores e que porventura não o conheçam, ok? Então vai lá, professor Brito. Então, mais uma vez, boa noite a todos aí. Agradeço demais pela presença de vocês nessa live. Numa noite de segunda-feira, nos prestigiando aí. Prometemos tornar uma live muito interessante para vocês, né? Já que vocês estão nos dando o privilégio de se fazer presente aí hoje, nesse dia. Tá ok? Meu nome é Everton Araújo de Brito, mais conhecido como Everton Brito, alguns só por Brito, né? Sou advogado criminalista, sócio do Azuma Brito e Den, advocacia, professor universitário do Centro Universitário da Grande Dourados, Unigran, já há 12 anos, né? Não sou velho não, pessoal, é que eu entrei bem novinho lá, precocidade mesmo, né? Por isso que já tem esse tempo. Pessoal, não cola muito, é que eu falo sempre nas lives aqui, quem vem na live já está acostumado, tá? E sou mestre em processo, né? Então, eu acho que são esses vamos dizer assim, minhas considerações da apresentação aí, que é suficiente para o pessoal. Beleza, eu vi as pessoas colocando aqui, tem gente de Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná. Olha, satisfação tê-los aqui conosco. E vamos começar aqui o nosso conteúdo. O tema da nossa live são aspectos práticos do Tribunal do Júri, ok? E nós planejamos aqui, o professor Everton e eu, de nós tratarmos, se o tempo assim nos permitir, né, de 5 pontos importantes da prática do Tribunal do Júri. Estou vendo aí o Lucas, do Direito Criminal. Satisfação, Lucas, né? Ao nós falarmos da prática do Tribunal do Júri, nós queremos ressaltar aqui 5 aspectos importantes. E aí eu vou falar sobre o que nós vamos tratar e aí já nós começamos a desenvolver. Nós vamos falar sobre a fase do artigo 422. Nós vamos falar sobre a escolha de jurados. Nós vamos falar sobre o momento de arguição de nulidades no Tribunal do Júri, no plenário do júri, sobre a instrução processual e a inquirição do réu, e também, ao final, nós vamos tratar a respeito dos debates no Tribunal do Júri. Então, pessoal, você que está aqui, né, você que está aqui nessa live, presta bastante atenção, papel e caneta na mão aí, ó, vai ter bastante conteúdo aí prático para vocês, mas muito conteúdo também teórico com um enfoque prático aqui. E para começar, a respeito do nosso tópico, né, dos nossos tópicos que nós planejamos falar, professor Everton Brito, fase do artigo 422. Diz aí para aqueles que são seus alunos, que estão aí nos assistindo, o que é a fase do 422, professor Brito? Professor Felipe, antes de responder a sua pergunta, eu queria falar um negócio para o pessoal aí. O Matos até me lembrou aqui, né,
falando da minha biografia, ele colocou ali, é militar também, sou oficial da reserva, né? Daí tá no sangue, não sai. Vi que entrou aí a Rafa também, né, que já trabalhou lá com a gente, Rafaela Vessone, todos bem-vindos, aqueles que eu não tinha comentado, cumprimento novamente. Mas antes, professor Felipe, de falar da fase do artigo 422, eu queria lançar um desafio para você e para mim. Vamos lá. Tá? Eu sempre, nas minhas aulas de processo penal, eu falo para os meus alunos, lanço um desafio que acaba sendo para mim, e depois para eles, que é o seguinte: o meu desafio em cada aula é o quê? É trazer algo inédito para eles. Algum assunto, algum tema, algum detalhe que eles não vão encontrar em nenhuma aula online, em nenhuma faculdade, em nenhum livro de doutrina, coisas assim que realmente eles só vão conseguir encontrar na minha aula. Toda aula eu lanço esse desafio que eu coloco para mim e lanço o desafio para eles, que é o seguinte: pode pesquisar. Se aquilo que eu falei, atenção, isso é inédito, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se eles encontrarem, eles ganham um ponto. Então, o nosso desafio hoje aqui, doutor Felipe, é conseguir encontrar dentro de todos esses temas aí que o senhor já falou que nós vamos trabalhar, pelo menos 1, 2 ou 3 assuntos, quem sabe, ou comentários de situações que, para eles não vão encontrar em nenhum outro lugar. Só aqui nessa live. Maravilha. Pode ser? Então, pode, fechou. Vamos lá. Tá certo? Então tá bom. Mas você não então, falando do artigo 422. Vamos lá. Falando do artigo 422, então, para aqueles que estão nos ouvindo aí, o procedimento tribunal do júri, ele inicia no artigo 426, a primeira fase, e vai até o artigo 421, que é o momento em que o juiz ele prolata a sentença de pronúncia. O artigo 422, ele inaugura, doutor Felipe, a segunda fase. Né? Então, para quem acha que a segunda fase ela só começa no plenário, está enganado. A segunda fase ela é inaugurada com o artigo 422. E ele reza o quê? Que é o momento em que o juiz vai intimar o Ministério Público, né? Ou seja, a acusação vai intimar a defesa para que apresentem o seu rol de testemunhas e peçam também quais provas eles querem produzir para o plenário. Então é um momento muito importante. Às vezes as pessoas passam batidas e deixam de pedir algo que é de extrema importância nessa fase. Vamos lá, olha só, pessoal, às vezes, tá? Nós entramos em um processo do rito do júri já para a fase de plenário. E aí essa fase do 422 já foi. E por que o professor Brito aqui disse que essa fase é muito importante? Porque é o seguinte, lá no plenário você vai poder produzir provas, sobretudo as provas testemunhais. Agora, qual é o momento que você tem para rolar essas testemunhas? É a fase do 422. Se você, porventura, pegou um processo pós a fase do 422 e tinha uma testemunha muito importante, que lá na primeira fase do procedimento do júri deu uma contribuição muito importante para a sua tese defensiva, por exemplo, você vai poder pedir para o juiz ouvir essa testemunha, sim, mas o juiz não vai ser obrigado a ouvi-la. O juiz poderá ouvi-la, ou então será uma faculdade do juiz ouvi-la a título de testemunha do juízo. Então, aqui vai a dica prática. Chegou na fase do 422, você aí que é aluno do professor Brito, ou que foi meu aluno, ok? Preste muita atenção, estude com afinco o processo neste momento. Por quê? Porque se você não fizer a solicitação, o requerimento de provas pertinentes neste momento, pode ser que depois você não consiga. E aí aquela testemunha que era importante, por exemplo, que disse que estava com o réu no momento dos fatos
era um álibi importante e esse álibi não foi arrolado, olha só, você perdeu de ter um álibi prestando depoimento na frente dos jurados, dizendo, né, que o réu não estava no local dos fatos. Perdeu uma prova, né, um momento, né, importantíssimo aí, que é então a fase do 422. E por que que nós decidimos falar disso? Justamente porque, como disse o professor Everton, existem alguns advogados que às vezes negligenciam isso. O prazo é de 5 dias que você tem. Felipe, é só para rolar testemunha? Não, você pode pedir uma perícia, por exemplo, nessa fase. Ok? Você pode pedir uma reprodução simulada dos fatos nesta fase do artigo 422. Ok? Então a dica aí, anotem, ó, talvez, ó, diz a lenda que o professor Brito vai cobrar isso na prova. Diz a lenda. Né? Qual a importância do artigo 422? Ok? Prazo para rolar testemunhas. Tá? 5 dias. Quantas testemunhas você pode arrolar em plenário? Até 5. Felipe, mas tem 10 testemunhas importantes. Então, o que você faz? Pega as 5, coloca lá nas primeiras, as 5 melhores, e as outras 5 você pede para o juiz para ouvir como testemunha do juízo. Ok? Professor Brito, mais alguma coisa do 422 que você acharia interessante falar aqui? Professor Felipe, excelente dica essa que você já deu. Eu lembrei de uma coisa aqui. Vai lá. Né? Você falando aí do artigo 422, quantas vezes, né, professor Felipe, a gente pega um processo em que nós não tocamos, né? Às vezes você pega para fazer só o plenário do tribunal do júri e você se depara com a situação justamente que você olha e fala, poxa vida, né? O colega poderia ter arrolado aqui a testemunha A, a testemunha B, a testemunha C, né? Então, assim, aí demonstra o momento, a importância desse momento. Mas o que acontece aqui? O que eu lembrei, e aí eu já vou cumprir uma parte do prometido. Vai lá. Pelo menos da minha parte, né? Que é o quê? Algo que você só encontra aqui nessa live e na minha aula. Você não vai encontrar isso e nem... Desafio lançado. Tem 84 pessoas nos assistindo ao vivo, desafio lançado. Pode pesquisar aí, se encontrar isso em qualquer outro lugar aí, vai ganhar um livro de brinde, né? Que é o quê? Pessoal, você se depara com a situação onde já foi apresentado, já passou a fase do artigo 402, e você tem uma testemunha de suma importância, né? Será que ainda há vamos dizer assim, professor Felipe, um pulo do gato, onde você pode conseguir fazer com que aquele depoimento pese ou seja utilizado e tenha uma importância no tribunal do júri? Né? E aí, pessoal, o que eu já fiz em situações assim? Né? Via que era um depoimento fundamental, o colega que tinha trabalhado antes não arrolou a testemunha, a fase do artigo 422 já tinha passado. O que eu fiz? Cruzei uma petição para o juiz, informando da situação e pedindo, informando a importância da testemunha e pedindo que o juiz, de forma excepcional, admitisse aquela testemunha. Por não estar dentro do que o artigo 422 prevê, o que o juiz fez? Indeferiu o meu pedido, o que eu já esperava, né? O que eu já esperava. O que eu fiz, professor Felipe? E acabou dando certo, e está aí algo inédito que não acha em outro lugar. Peguei a testemunha, levei no cartório, fiz uma declaração pública dela, com todos os fatos que ela narrou que seria importante. Juntei no processo, pedindo para que aquele documento fosse levado a plenário. E aí aconteceu o que eu esperava, né? O juiz mandou intimar a testemunha como testemunha do juízo. Então fica uma dica aí sensacional para vocês, pessoal. Ok. A Jéssica perguntou, pode levar a testemunha no cartório? Pode, Jéssica, pode sim, porque lá no cartório é um órgão público, ela vai ser ouvida por alguém que tem fé pública. Bom,
Passando já deste primeiro tópico, vejam só que nós estamos correndo uma linha do tempo, ok? Falando da fase do 422. Aí agora nós vamos para o plenário. Mas antes do plenário tem algo muito importante que o advogado precisa fazer. Por quê? Quem julga no júri não é o juiz togado. Quem julga no júri é quem? Os jurados. E você sabe, tá? E se não sabe, o Brito ainda vai falar nas aulas dele lá de processo penal, que é cada uma das partes, elas podem recusar no dia do júri até 3 jurados, ok? Então, no júri eu costumo dizer, você não pode escolher quem será o seu juiz, mas você pode escolher quem não será o seu juiz. Você pode excluir 3 juízes ali que não seriam. E isso, gente, é de suma importância. Eu já vi algumas pessoas, né, falando aí da prática da advocacia mesmo, fazendo desse momento da recusa dos jurados como se fosse um momento aí meio místico. Como assim meio místico? O advogado vai lá com a sua beca, o seu terno e gravata, vai para o plenário e ele fala assim, bom, o juiz, na hora que ele sortear o jurado ele tem que se levantar, aí o juiz olha para a defesa e pergunta assim, aceita ou não aceita? Aí olha para a acusação, aceita ou não aceita? Né? Não são esses termos, mas pergunta primeiro para a defesa. E eu já vi alguns advogados fazer um troço meio místico aí, né? Meio estilo mãe de Ná, né? Fazer assim, eu vou olhar para o jurado e eu vou sentir como está a aura do jurado naquele dia. Eu vou ver se a cor da roupa do jurado vai indicar que ele está pró-condenação ou pró-absolvição. Gente, tem um pouco disso, mas é bem pouco. Mas tem muito mais de ciência, muito mais de estudo, muito mais de preparo da causa, ok? Muito mais de preparo da causa do que qualquer outra coisa. Como assim, Felipe? Olha, eu tenho a lista lá dos 25 jurados. Eu tenho acesso a essa lista. Primeira coisa, na lista consta a profissão do jurado. Ok? Então, eu já sei a profissão dele, já é um indicativo. Por que, Felipe, isso já é um indicativo? Porque, de acordo com algumas profissões, tem algumas tendências. Por exemplo, o júri julga crime doloso contra a vida. Vamos imaginar ali que no hall de jurados tem um médico. Ora, o médico, ele é uma profissão que, na sua essência, ele está ali para salvar vidas. Está ali na essência da profissão do médico. Então, em tese, e isso é só em tese, é um primeiro momento, porque depois o estudo mais aprofundado do jurado pode demonstrar o contrário, em tese, o jurado médico não é muito interessante para o júri, porque ele já tem uma tendência pré-condenação. Ora, você não pode ignorar isso, você tem que estudar o perfil dos jurados. E eu vou, agora, Brito, vem a minha vez então, tá certo? De falar o que só vai encontrar aqui na live e aqui, porque aí a gente cumpre a promessa. Mas quem ficar até o final, lá no final da live, a gente solta mais uma. Então eu vou falar alguns perfis aqui de jurado. E eu vou começar com um, porque um eu posso. Né? Talvez ninguém que esteja aqui, pelo menos os nomes que eu vi na live, possa, mas eu posso. O jurado japonês. Tá? Como assim o jurado japonês? Em regra, não é bom o júri. Felipe, mas você está falando isso? Eu posso. Beleza? Você pode colocar no coraçãozinho aqui, eu posso. Tá joia? Por quê, gente? Em regra, o perfil do oriental, do povo oriental, ele é um perfil muito mais, vamos dizer assim, fleumático o temperamento. É uma pessoa, né? Os orientais não são dados a ser como nós aqui latino-americanos, sanguíneo, que por qualquer coisa explode, qualquer coisa tá xingando, qualquer coisa tá brigando. Não é assim o perfil do oriental. Então ele não entende, por exemplo, uma reação violenta que é originária da nossa cultura. Isso é meio que natural, ok? Então, em regra, esse perfil do oriental não é bom. Felipe, então caiu o jurado japonês, recusa. Calma, não é bem assim. Tá? Por que a gente está falando ali do estudo da causa, do preparo, do estudo do jurado? Vou dar um outro exemplo aqui. Agora, vamos imaginar que seja um crime, professor Brito, que tem uma prova científica muito forte. Por um lado, ele tem um lado emocional muito forte, que morreu uma pessoa, mas tem uma prova científica muito forte favorável à defesa. Aí, nessa situação, o jurado japonês já é bom. Por quê? Porque ele costuma ser mais frio. Então, eu não vou pegar uma regra, ok? Uma regra e jogar para toda. Eu vi o japonês ali, eu vou recusar, né? O coitado do jurado japonês ali, que nem sabe por quê. Porque o cara assistiu uma live lá de um professor japonês, então o cara tá arriscando todo mundo. É assim.
Tá joia? Então, Sai riscando tudo que é japonês da lista. né? Então, pessoal, olha só. Então, estude o perfil do jurado. Ora, vamos imaginar um caso de feminicídio. Não é interessante que tenha ali muitas juradas mulheres, porque é natural a empatia, né, do jurado com a vítima, quando há uma similitude entre eles. Ah, Felipe, você está pregando alguma coisa errada? Não, eu estou falando de prática. Eu estou falando do que vem a ser a realidade que você, enquanto acusador ou enquanto defensor, você tem que usar essas estratégias. Porque do outro lado, a pessoa está pensando justo o contrário na escolha do jurado. Vai lá, Brito. Uma coisa importante, professor Felipe, é que o pessoal entenda que esse momento da escolha dos jurados, né, nós estamos tentando passar aqui o quê? Ele não é só lá no plenário, na hora que você vai fazer a recusa ou não, né? Ele é algo que ele tem que ser feito antes. Então, no momento em que o juiz publicou a lista dos jurados, né, que irão fazer parte ali do julgamento, você já tem que ir atrás de pesquisar o perfil de cada um, né? Hoje em dia, né, eu vou falar assim, o pessoal vai achar que eu sou velho, né? Mas não é. Porque as tecnologias, elas, vamos dizer assim, se modernizaram rápido demais. Então, de pouco tempo para cá, algumas tecnologias são mais utilizadas. Quando eu me formei, por exemplo, não tinha Facebook, né? Então, como que a gente pesquisava os jurados? Tinha que ir atrás de saber quem que era o cara, onde o cara trabalhava, qual que era a função que ele exercia no trabalho dele. Putz, era muito trabalhoso, né? Hoje, muitas dessas informações você está ao alcance de um clique, né? Você entra no Facebook da pessoa, às vezes pelo tipo de postagem que ela faz, você já entende o perfil dela, somado à profissão, somado a algumas outras características, você já consegue verificar se essa testemunha seria boa ou não para a sua escolha. Mandar um abraço aí para o Léo Sheffield, né, assistindo a gente, outras pessoas que entraram, a Sandra. E falar um negócio, Felipe, tem que ter cuidado também, o pessoal tem que entender, você precisa ter cuidado na sua estratégia, né? Você deu o exemplo da questão do feminicídio, que a mulher, ela não é muito aconselhável que faça parte do conselho de sentença quando é crime de feminicídio, mas aí também é importante alertar o pessoal de uma situação, né? Cuidado na estratégia. Certo dia eu fui assistir um júri de um colega, né? E se tratava exatamente de um crime de feminicídio, doutor Felipe. E o que aconteceu? Quando eu olhei para o conselho de sentença, não, quando eu olhei para os jurados, tinha ali, salvo melhor juízo, 21 mulheres e 4 homens, né? Então, assim, era um universo muito grande de mulher. Na hora, eu já fiquei preocupado pelo colega. Falei, se ele for só pela estratégia do fato de sortear a mulher e ele pedir recusa, ele vai estar dando um tiro no pé, né? E talvez era até por conta de falta de experiência e tudo mais. Foi exatamente o que aconteceu, professor Felipe. Eu fiquei com dó do colega. Por quê? O juiz sorteou, saiu uma jurada, né? Defesa, recusa. Outra jurada, defesa, recusa. Outra jurada, defesa, recusa. A hora que o Ministério Público foi para os debates, ele explorou isso de uma forma, assim, como vou dizer, até quase que desleal. Porque ele já chegou, porque aí não teve jeito, ele recusou as mulheres, mas como eram muitas, o conselho de sentença acabou sendo formado quase que exclusivamente por mulher. Salvo melhor juízo, um homem foi sorteado para formar o conselho de sentença, se a memória não me deixa enganar. Exatamente. Então, o que o Ministério Público fez?
deitou na defesa logo de cara, falando, olha, a defesa é preconceituosa, a defesa é ao recusar todas as mulheres que foram sorteadas no início, demonstrou que tem preconceito contra as mulheres e pensa que as mulheres não têm capacidade de julgar essa causa só porque a vítima é uma mulher. Olha, mas foi triste de ver assim o que aconteceu. Então, pessoal, é bom você ter o conhecimento dos critérios, vocês analisarem essa questão dos, vamos dizer assim, do que a gente já tem de dicas sobre escolha e tudo mais, mas é bom também, no momento, você ter uma boa estratégia, né, professor Felipe? Ótimo. Olha só, muito interessante isso que o Brito falou. Pessoal, ó, nós estamos com 92 pessoas na live. Se você colocar o dedo no aviãozinho e mandar para algumas e o coraçãozinho, nós vamos bater 100. Se bater 100, vem mais um segredinho aí pro final da live, mas tem que chegar no 100, senão não, beleza? Vamos aí, o desafio agora nosso para vocês. Olha só. Bora clicar no aviãozinho. Isso. Ó, uma vez nós fizemos um júri, Brito, eu acho que você vai lembrar disso, lá em Amambai, né? E tinha muitas juradas mulheres. E a vítima era uma mulher também. Não sei se você lembra disso. Tese de negativa Lembro. de autoria, né? Nossa tese era de negativa de autoria, então a gente não estava ali tentando justificar a ação do réu, né? E aí o que acontece? Você tem que ter esperteza. Vamos lá, quer ver, Brito? Que estilo de música você gosta? Eu sei, mas... Eu gosto de sertanejo, modão, isso, raiz. Aquela coisa lá, né? Que dói os ouvidos de vez em quando, mas tá bom. Você está num júri, você está, né? E só tem jurado que gosta de rock. Qual estilo de música é o seu preferido? É rock? Com rock. Certeza. Vocês estão entendendo? É um jogo de conquista isso, né? Quem está, os atores ali do processo, como bem diz o Alexandre de Moraes da Rosa, são ali os atores, os jogadores, né? Ele utiliza esse termo, tá ali com um objetivo. Cada um querendo conquistar o julgador, né? Para que o julgador ali lhe dê uma decisão favorável, ok? Então ali, naquele caso em específico, né, na hora da argumentação, nós tínhamos ali pequenos detalhes que eram contra-indícios ali da autoria do réu. Haviam, né, alguns indícios da prova, né, ok? E nós tínhamos vários contra-indícios da autoria. E aí, quando eu fui falar dos contra-indícios, você vai lembrar, Brito, né? Eu falei, olha, porque tem algumas coisas que só as mulheres conseguem enxergar, conseguem ver, porque as mulheres enxergam as coisas com o olhar como uma lupa, olhando os pequenos detalhes. E são os detalhes desse processo que as senhoras juradas vão conseguir observar a inocência e constatar a inocência do acusado. Resultado, Brito? Absolvição. Foi absolvido. Detalhe, professor Felipe. Eu contei a história do colega, né, que infelizmente, talvez por falta de experiência, ele deu essa falha. E eu me lembro exatamente que nesse júri, né, quando nós vimos aquele plenário lotado de mulheres, nós, no mesmo momento, nós já falamos, não vamos recusar nenhuma mulher. Não vamos recusar, né, porque não vai adiantar. E eu não sei se você se recorda também, na nossa fala, nós usamos o discurso contrário, né? Nós exploramos isso, nós falamos, ó, a gente poderia ter aqui, por se tratar de uma vítima mulher, ter recusado as mulheres, a gente poderia recusar até 3, mas não fizemos isso porque nós confiamos na imparcialidade de vocês, na sabedoria da mulher, né? Ou seja, nós tiramos o discurso que poderia ser prejudicial para nós como defesa, invertemos e foi algo que trouxe uma empatia imediata. Aí, somado com essa questão que o professor Felipe foi falar dos contra-indícios, né, que ele falou dessa questão, acabou de encher o ego dos jurados. E quer queira, quer não, pessoal, você está ali, como o professor Felipe falou, eu gosto de modão, de sertanejo, mas se o jurado gosta de rock, rock and roll, você tem que ser esperto, porque ali está a liberdade do seu cliente nas suas mãos. Você dança conforme a música, né?
Mas vamos lá, Exatamente. passando nesse momento de escolha de jurados, aqui nós já estamos com 35 minutos de live, ó, chegou a 98, quase bateu 100, gente, ó. Se colocar o dedo no coração, vai bater 100, vai ter mais um segredinho ali para depois, beleza? Qual é o momento, professor Everton Brito, para se alegar nulidades que acontecem ali no júri, antes do júri e um pouco depois? Vamos lá. Vamos lá. É importante, professor Felipe, explicar para o pessoal o quê? Que o júri é um procedimento para aqueles que ainda não têm conhecimento, né? É um procedimento que ele possui duas fases, né? Uma fase que ela termina com a sentença de pronúncia e uma outra fase que inicia no 422 e termina com o plenário, né? Aqui nós vamos falar de dois momentos que não são inerentes à primeira fase. São dois momentos inerentes à segunda fase do procedimento tribunal do júri, né? Então, o que acontece? Se tem alguma nulidade que aconteceu da pronúncia até o momento do plenário, né? A defesa, ela precisa arguir esta nulidade, no primeiro momento em que ela pode se manifestar. E o primeiro momento que ela pode se manifestar é o momento em que vai ser feito o pregão, né? E por que isso é um detalhe, mas que é muito importante? Se você não alegar esta nulidade no momento correto, você corre o risco do juiz dizer que precluiu o seu direito de alegar a nulidade ou que aquele vício se convalidou. E aí você perde essa oportunidade de alegar. Pessoal, antes de falar sobre a segunda situação, professor Felipe, só mandar um abraço para o Silvio Braz Araújo, ele é de São Paulo e está acompanhando nossa live aqui. Beleza. Grande abraço, Silvio. Acabei de ver ele passar ali. Maravilha. Só para complementar, antes de você partir para o segundo momento, olha só, a Neiva falou, questão de ordem, exatamente. Está lá no artigo 571, inciso 8 do CPP. Tá, ó, tô com o código aqui na mão, tá? Tá que esse código tá meio velhinho aqui, mas fica tranquilo que essa parte não mudou. As nulidades deverão ser arguidas, inciso 8, as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão, logo depois que ocorrerem. As nulidades, Opa, peraí. A 571, inciso 5, as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Então, nessa hora, 99, vai, gente, tá chegando lá, estão colocando aqui. Olha lá. Vai chegar, Chega professor. lá, manda o dedo no aviãozinho, no coração que chega. Olha só, gente. Então, nessa hora, foi feito o pregão. Ali no início do plenário. Sua Excelência, pela ordem, educadamente, tá? Não precisa se desesperar. Pede, levanta a mão pela ordem. Você tem uma questão de ordem aqui. Eu gostaria que constasse em ato. E você vai arguir a sua nulidade. E por que eu peguei o código aqui? Fazendo esse parênteses para depois já voltar para o Brito ali, continuando a questão do segundo momento da nulidade. Porque, gente, você não vai pro júri, pelo amor de Deus, eu sei que nós estamos numa geração aí 5.0 aí do direito, fazer o júri com iPad, com um tablet na mão, todo o processo ali no tablet, o CPP no tablet, porque, gente, júri tem que ter sangue no olho, tem que pegar o papel, tem que pegar o processo ali, mostrar pro jurado, para ele ver aquele monte de coisa ali, tá bom? Júri com tablet, com iPad é coisa de tribuno Nutella. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tá? Vai lá, professor Brito. E as demais nulidades, professor Felipe? Então, como nós falamos, aquelas que aconteceram da pronúncia até o início ali do júri, nós vamos alegar no primeiro momento que a gente tem a oportunidade de se pronunciar, que logo após o pregão. E as que acontecerem doravante, vamos dizer assim, dali em diante, né? Vocês têm que pedir para que vocês têm que arguir ela para o juiz, e caso o juiz ele não vai fazer a arguição em plenário, né? E caso o juiz
ele não reconheça a sua nulidade, aí vem uma outra questão importante, professor Felipe. E aí é uma coisa também que eu não vejo em nenhum livro, dificilmente você vai ver algum livro explicando essa situação, que é o quê? Que você tem que exigir que o juiz conste na ata o que você fez, o requerimento que você fez pela nulidade e também que ele indeferiu e o motivo pelo qual ele indeferiu, né? Eu vou contar um pequeno um pequeno trecho de um júri que nós assistimos. Não vou falar o nome, claro, mas sem dúvida, a hora que eu falar, imediatamente o senhor vai se recordar. Um grande tribuno, um grande jurista, né? Foi fazer um júri e nós fomos assistir, eu e o doutor Felipe, inclusive, né? O doutor Alberi está fazendo uma pergunta, logo nós vamos responder sua pergunta, doutor Alberi. Então, nós fomos assistir um júri de um grande jurista e assim, por um lapso, talvez o júri é muito tenso, são muitos detalhes, muitos momentos, muitas coisas assim ao mesmo tempo, então por isso que é muito tenso, você tem que estar atento o tempo todo. No momento do juiz quesitar, né, explicar os quesitos aos jurados, ele explicou o quesito de uma forma em que induzia o jurado ao erro. E eu ainda tentei, quando eu percebi aquilo, eu ainda tentei chamar a atenção do colega, dar um sinal para o colega, para o que o juiz estava falando, mas o colega não entendeu, porque ele não poderia falar com ele o que estava acontecendo, que eu estava assistindo o júri apenas, né? Não estava ali participando do plenário, e o colega não se atentou, e ele não arguiu aquela nulidade, né? E aí depois da votação veio o resultado que não foi positivo, né? Veio o resultado negativo, acabou o júri, aí o colega veio falar com a gente, né? Falou, o que era que você estava dando sinal, nem louco lá e tal, naquele momento. Eu falei, você não viu, não percebeu que o juiz, no momento de quesitar, de explicar os quesitos, ele induziu a resposta dos jurados, ele explicou de forma equivocada aquele quesito, aí ele falou, pô, não me atentei. Aí nós temos conhecimento que houve, inclusive, recurso em cima desse fato, né, nesse processo, porém não tinha prova, né, desse ocorrido. Por quê? Porque não constou isso na ata, que ele nem podia mais pedir para constar, porque o momento já tinha passado. Ó, já tinha 99, quase tá saindo um segredinho aí, ó. Mais um dedo no coração e no aviãozinho. 100. Agora deu. Bateu 100. Mas bate lá, bateu 100. Tá joia? Aproveitando esse ensejo... Eu não sei se eu falei muita coisa, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, professor tá Felipe, ótimo. quer complementar? Nós estamos aí com 17 minutos ainda. Aproveitando esse ensejo, eu vou pegar o gancho da pergunta do professor Alberi. Pode gravar o júri? Eu posso gravar o meu júri? Gente, alguns juízes não gostam, ok? Alguns, às vezes, até o promotor não gosta, mas sim, você pode gravar o seu júri. Por quê? Porque agora é lei. Antes você dependia. O CPC, eu não vou me recordar de cabeça o endereço, ele diz que você pode sim gravar as sessões ali das audiências. E o CPC se aplica ao CPP subsidiariamente por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, ok? A Neiva está dizendo que lá no Espírito Santo nenhum juiz deixa. Neiva, você pode. Aliás, eu até acho bom que você registre isso. Lá na fase 422 você pede, diz que vai gravar, ou pouco antes do júri você pede, diz que vai gravar. Tiago lá de Lorena, não sei se lá em Lorena, São Paulo pode, Tiago, né? Mas faça isso, ok? Porque olha só, nessa hipótese aí, se estivesse sendo gravado aí, ok?
se estivesse sendo gravado, ó, isso que o professor Brito falou, talvez você conseguiria demonstrar o prejuízo. Tá? Talvez você conseguiria demonstrar o prejuízo. Oh, por que não pode gravar? A maioria das vezes das pessoas que não gostam de gravar, que não gostam da publicidade, é porque não estão fazendo algo que publicamente possa ser feito. Então, olha, gente, é um direito seu, faça isso, ok? Isso pode, às vezes, até te salvar. Salvou um advogado lá do Rio Grande do Sul numa arguição de nulidade que, se não tivesse gravado, não teria sido constante. Professor, até quantos dias antes posso apresentar documentos antes do plenário? 3 dias, está lá no artigo 479 do CPP, ok? 3 dias e esse prazo se conta de trás para frente, tudo bem? Professor Brito, a gente tinha aqui para falar sobre instrução, mas eu acho que se a gente passar e pular para o debate, vai ficar, e aí o segredinho, já que batemos 100, a gente pode chegar ali também, tá? Porque eu acho que aí a gente consegue concluir, pode ser? Pode, pode. Pode? Então vamos lá, gente. Infelizmente o tempo é curto, né? É só 1 hora de live, senão Exato. a gente poderia não pular, mas infelizmente... Aqui, artigo 367, parágrafo 5º do CPC, que se aplica então... Ó, o Paulo Júnior de Campo Grande aí, ó. Isso. Grande abraço, Paulo Júnior. Beleza. Há alguma restrição de profissão para ser jurado? Não, não tem restrição. Ok? Para ser jurado. Não pula a instrução. Eu acho que o debate, Sandra, vai ficar... Se der tempo, a gente volta na instrução. Vamos lá? Tá joia? Olha só, gente. Os debates, né, são a cerejinha do bolo do Tribunal do Júri. A verdade é essa. Aquele grande público, né, que vai ali muitas vezes assistir às sessões do júri, eles estão indo ali para ver o debate. Né? E, na maioria das vezes, quem está ali na plateia quer ver, tá certo? Quer ver, desculpa a expressão, o circo pegar fogo, é o que o povo gosta de ver, ok? Muitas vezes, tá joia? Mas vamos lá. Nos debates, no debate do júri, é onde o advogado, e tinha um saudoso tribuno aqui de Dourados, doutor Isaac de Barros, ele dizia, olha, o tribunal do júri é a vitrine da advocacia, ok? E se o tribunal do júri é a vitrine da advocacia, é ali no debate onde isso fica muito mais exposto, porque é ali... É onde você vai centrar todas as suas forças, tudo que você produziu de prova na primeira fase, de prova ali na instrução, é para que no momento dos debates você possa explorar. Então o tribuno, o advogado do júri, ele tem que ter uma cultura humanística, uma cultura filosófica, uma cultura histórica. Não adianta ir para o júri, ok? Ir para o júri só com o mirabete e com o Código Penal debaixo do braço, que não vai resolver, gente. Não vai resolver o problema, ok? Como você inicia o seu discurso no júri? Eu vou passar a ordem aqui da saudação. Você faz os chamados vocativos. Você faz a sua saudação primeiro ao juiz, depois ao membro do Ministério Público, depois ao colega da banca de advocacia ou advogado, se ali estiver, ok? A ordem certa seria você já ir para os jurados. Eu costumo deixar os jurados por último. Por quê? Por último, mas sempre ressaltando, não menos importante. Ok? Você vai saudar aí a plateia, os serventuários da justiça, a força policial, e você deixa para saudar os jurados por último, mas ressaltando que não são o não menos importante, ao contrário disso, porque você já pode se dirigir da sua tribuna para a frente da bancada dos jurados. E ali você já buscar a sua conexão. Lembra do seguinte, tá? No júri, a conexão com o jurado é o mais importante. O jurado, se ele entende um linguajar, você tem que falar, se comunicar com ele nesse linguajar. Você não pode estar ao céu se o jurado está à terra. Você não pode estar na terra se o jurado está no céu. Ok? Então, nos debates, pessoal, depois você vai ali expondo as suas teses. Mas nos debates tem alguns pormenores técnicos aí. Ok? Depois a gente vai para as perguntas ali de novo. Pessoal, se colocar as perguntas na interrogaçãozinha, fica salvo, depois a gente olha ali. Ok? Primeiro pormenor, e agora dos debates, que é a seguinte, pessoal. Nos debates são permitidos agora os apartes. Está lá no 479, inciso 5 ou 10º, se eu não me engano, do CPP. Ok? O que são os apartes?
pessoa está ali falando, conversando com os jurados, dialogando ou discursando perante os jurados, e a outra parte chega ali e pede, ok? Para fazer uma intervenção. Uma parte, excelência, geralmente ele está discordando da sua fala, que é ali te derrubar. Então, primeira coisa, quando apartear? Primeira orientação. E depois, quando não apartear? E a terceira, vem o segredinho, como escapar de uma parte. Porque às vezes vem aquele aparte que vem rasgando, né? É que nem o Brito jogando bola, é só de sola na canela para quebrar a perna. Né? Quem jogou bola com ele sabe disso. Tem aquele aparte. Como sair Isso é disso? lenda, professor Felipe. Né? Como sair dessa voadora? Aqui é só na habilidade pura. Tá certo. Habilidade. Beleza. Gente, primeiro, você vai apartear quando o seu oponente, o seu adversário estiver falando algo ali que você consiga quebrar ele no meio. Tá certo? Que você consiga demonstrar, matar a cobra e mostrar a cobra, como diz o outro. O senhor está dizendo isso, mas ó, aqui no processo está dizendo o contrário. Está dizendo o contrário. Eu me recordo de um júri que eu estava fazendo uma vez, em que o promotor estava dizendo o seguinte: por que o réu, ao invés de ir matar a vítima que estava ali na frente da sua casa, não pegou o telefone e não ligou para a polícia? Que absurdo, a polícia teria chegado ali, etc e tal. O advogado que estava comigo na época, né, fazendo o júri, ele falou: excelência, uma parte. Está aqui, ó, no interrogatório do réu, lá na delegacia, ele não tinha telefone. Isso era antigamente, no celular, então, ok? Ele não tinha telefone. Por isso é que ele não ligou. Quebrou o promotor no meio. Né? A linha de argumentação. Então, você faz uma parte. Outro momento que você pode fazer uma parte, tá? Quando o seu adversário, o seu oponente está indo muito bem, está inflamando, está ali conseguindo convencer o jurado, você tenta quebrar essa linha de raciocínio dele. Ok? Essa situação. Falei, quando apartear? Agora, quando não apartear, né? Vamos lá. A outra parte está ali falando, dando sono. O jurado está lá abrindo boca. O jurado está ali folheando o processo. Na verdade, está pensando lá, né, em outro local. Neste momento, deixa ele se enforcar. Deixa ele dar sono para o jurado. Ah, Felipe, eu vou apartear ele porque eu vou quebrar. Não, deixa. Se ele está indo mal, deixa. Por quê, gente? Tem pessoas que, quando são confrontadas, elas crescem. Elas crescem no confronto. Então, se você confronta ela ali, de repente, ela que estava calma, sonolenta, ela já começa a falar mais alto, já fica nervoso, pronto, já despertou o júri, já despertou o jurado. Então, nesse momento, não aparteia. E agora, professor Brito, antes de eu te passar a palavra, vai o segredinho prometido, tá? Como sair daquele aparte fulminante, tá? Que é o carrinho do professor Brito no futebol. A Neiva aqui. Neiva, você já chegou no nosso curso lá no Masterclass, eu vi o Bessa lá de Goiás também, você já deve ter chegado nessa aula. Vê aquele aparte fulminante, que não tinha como você sair. O que é que você faz? Tá? Você pega com calma um copo d'água que está ali na frente. Calma, pensa. Se você conseguir vir a resposta nesse momento, você dá a resposta. Se você não conseguir a resposta, segredinho, ok? Você fala: excelência, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Eu já estava preparado para chegar nesse ponto. E toca o seu discurso, toca a banda, ok? Mas, Felipe, se eu não souber o que falar? Se você não souber o que falar, meu filho, não fala. Toca até o final, né? Daqui a pouco eu chego. E nunca chega. Beleza? Vai lá, professor Brito. Professor Felipe, aproveitar, as perguntas estão passando, que nem você falou no final, a gente vai responder. Mas alguém perguntou ali com relação à quantidade de recusas, são 3, só para mim não me esquecer, tá? Injustificados são 3, mas se você tiver justificativa, ou seja, você sabe que uma testemunha é inimigo do réu, ou amigo íntimo da vítima, você pode extrapolar esse número. O tá? jurado, né? Acho que é o Injustificadas jurado. são 3. Jurados. Isso. Os jurados. Recurso dos jurados. Os jurados. A hora que você falou que eu entro rasgando futebol, que eu sou violento, que eu falei para você que isso não é verdade, é lenda. O Paulo Vinícius, que já jogou muita bola comigo, que está assistindo aí,
ele até riu, porque ele sabe que não é verdade. E eu ele sou disse, cara eu já vi. tranquilo. Né? Ele disse, eu já vi. Bom, pessoal... E só voltando na questão que você estava falando na pergunta do professor Alberi, que ele falou sobre a gravação e tal, e você já respondeu. Olha aí, o Paulo Vinícius colocou, joga muito. Aí, o professor Alberi tinha perguntado, né, sobre aquela questão, você explicou. O que é importante, pessoal? Alguns... depois nós vamos responder do Silvio também. Alguns advogados, eles pensam o seguinte, olha, o juiz de tal comarca, ele não adianta pedir tal coisa que ele sempre nega, né? Não, é o contrário. Se você sabe que ele nega e aquilo é importante para você, peça. Às vezes aquilo ali pode gerar depois um motivo para um recurso, pode gerar uma situação de uma nulidade por ele ter negado, um cerceamento de defesa. Então, peça. Você vai ter prova que você pediu e que ele negou. Não é isso, professor Felipe? Perfeito, gente. Advogado está ali, advocare, né? Aquele que fala por alguém. Tá, ele tem que pedir, ok? Eu costumo dizer, às vezes o não você já tem, então você pede. Ok, professor Brito, nós estamos aí com 56 minutos, 57 minutos, tá? O que fazer quando a lista de jurados, a grande maioria, são acadêmicos de direito? Isso é um problema, Paulo. Por que é um problema? Porque o espírito do júri é que você tem um corpo de jurado mais heterogêneo possível. Tem que ter o acadêmico de direito, tem que ter o letrado, o desletrado, para representar uma média do pensamento social. Esse é um problema que é de alguns lugares, ok? E isso precisa ser resolvido com o juiz ali. Okay? Com o juiz, para que no final do ano tenha uma lista ali de 700 jurados que vão compor o conselho de sentença do ano seguinte. Então, essa lista é que tem que ser bem misturada. Ok? O professor Felipe, só para tá acabando nosso tempo, né? Falar rapidamente a questão dos debates. O que acontece, pessoal? Vocês têm que olhar para o jurado quando vocês estiverem falando. Vocês têm que olhar no olho de cada um deles. Você tem que decorar o nome deles e chamar eles pelo nome. Isto cria empatia. O jurado que é chamado pelo nome, ou qualquer pessoa que é chamada pelo nome, ela vai ter, de forma inconsciente, maior facilidade de aceitar aquilo que você vai estar falando para ela. Uma outra coisa aí também, vamos dizer assim, e isso é uma coisa, olha, professor Felipe, mais uma coisa que não se acha em nenhum livro de direito, e em nenhum outro lugar, só aqui. Né? Verdade. Uma outra coisa que é interessante também, sobre essa questão dos apartes, se você está vendo que o cara está bem, se ele está empolgado, que nem o professor Felipe falou, e você precisa fazer uma parte, e você não está achando nada que você possa usar para a parte A. Simplesmente peça a parte e pergunte para a acusação. Em que página do processo está isso? Né? Quando é aquele a parte simplesmente para quebrar o embalo dele, faça isso. A pessoa já vai dar uma segurada, uma perdida, às vezes ela volta menos embalada, tirou o ritmo dela do discurso. O pessoal também estava pedindo aí, professor Felipe, encerra e começa de novo. Pessoal, só de ouvir isso eu já fico grato, agradeço a presença de vocês, mas por conta da aula que a gente tem posteriormente, a gente não tem condições de fazer outra live em seguida. Mas quem sabe mais para frente a gente faz outra, né, professor Felipe? Marcamos sim. Pessoal, já estamos aí, já vai encerrar, daqui a pouco cai. Professor Brito, um abraço, obrigado aí pela sua disposição, a todos vocês. Compartilha aí nos stories, printa aí, dá um joinha pro pessoal tirar foto, Brito, vai lá. Aí alguém escreve aí, vai Flamengo com o Brito dando joia aí, pode colocar isso. Vai Corinthians, vai Corinthians. Tá joia? Gente, um abraço, printa aí, marque a gente nos stories, ok? Forte abraço a todos, brigadão, Brito, satisfação tê-lo aqui com a gente, foi show de bola, tá? Vou encerrar porque já tá... Professor Felipe, aqui. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos, obrigado pela presença. Pessoal, logo eu estarei com um canal no YouTube aí,
para novos advogados, para alunos, ensinando todo esse tipo de coisa. Vocês me sigam no Insta que depois vai divulgar o canal. Deu.